Saúdo todos os alunos do curso de especialização em Direito Sanitário, promovido pelo Programa de Direito Sanitário da Fiocruz Brasília. Nós vamos falar sobre a disciplina Direito Constitucional Sanitário e, preliminarmente, eu gostaria de pedir a paciência daqueles estudantes, daqueles alunos que já se formaram em Direito ou são estudantes em Direito, em relação àqueles que são da área de saúde e nunca estudaram Direito. Nós teremos uma abordagem mais metodologicamente mais clara para quem nunca estudou Direito. Porque senão, ao contrário, nós teremos um grande problema. Eu falando juridiquês aqui e boa parte dos alunos não conseguindo entender porque não tem formação prévia em Direito. Nós vamos falar hoje da formação dos Estados modernos, Estado de Direito, democracia e constitucionalismo e o papel da Constituição nos Estados contemporâneos. Pois bem, ao cabo da Idade Média, na Europa, houve uma mudança, o fim da Idade Média, com o surgimento do mercantilismo, né, e do Estado da burguesia. Esse é um fenômeno europeu, não ocorreu em outros locais do mundo. Nós temos uma tendência de compreendermos a história a partir da Europa. Então é um fenômeno europeu, o Renascimento e a formação do Estado moderno. É bem verdade que a partir da hegemonia da Europa no resto do mundo, a maioria dos Estados modernos hoje tem uma formação, uma conformação que vai buscar suas raízes na própria Europa. Muito bem, a Idade Média, ela se constituiu de um momento histórico em que havia uma prevalência de estados religiosos e de estados feudais, nos quais o domínio e a forma do exercício do Estado era pulverizada e somente a Igreja Católica Apostólica Romana na Europa exercia algum tipo de autoridade que transcendia as fronteiras. Mas, com o crescimento dos mercados e do mercantilismo, a nascente classe burguesa exigia garantias para o desenvolvimento dos mercados e do próprio mercantilismo. Essas garantias, elas estavam ligadas a um Estado forte que promovesse a proteção da propriedade e a proteção dos contratos em geral. A partir daí, criou-se o Estado moderno, o Estado absolutista, o Estado feito por meio de monarquias absolutistas, onde o poder do soberano vinha legitimado pelo poder divino, pelo poder de Deus. Isso atendeu, num primeiro momento, a burguesia, porque ela pôde desenvolver o mercantilismo e isso gerou um fenômeno histórico que foi ampliado pelas grandes navegações e obteve um grande sucesso sob o ponto de vista da colonização do mundo pelos estados europeus absolutistas. Sucede que, com o passar do tempo, a classe burguesa começou a fazer maiores exigências a esse poder absoluto, maiores exigências de direitos e garantias. A exigência dessas garantias pela classe burguesa gerou um enorme desenvolvimento das artes e da filosofia. E, nesse quadro, grandes pensadores começaram a fazer a crítica do Estado moderno, do Estado absolutista. Esses pensadores, cada um à sua maneira, discutiram a centralidade da religião como legitimadora do Estado, o dever do Estado de garantir a vida, a liberdade e a propriedade de seus cidadãos. E, finalmente, Montesquieu propôs, já no século XVIII, um novo modelo de divisão de poder, que todos nós conhecemos como tripartição dos poderes. Essa tripartição de poderes e sistema de pesos e contrapesos era limitadora do poder absolutista monárquico que existia na ocasião. Isso não é um fenômeno que ocorria somente a partir do século XVI, XVII e XVIII. Muitos pensadores da antiguidade gregos já também tratavam disso. No entanto, a história foi por outros caminhos
E só depois da Idade Média, na Idade Moderna, é que esse fenômeno se robusteceu. O Estado, a partir disso, a partir desses pensadores, começou a se pensar num Estado de direito. Um Estado pelo qual o poder absoluto do rei fosse limitado. Existiram experiências anteriores ao próprio Estado de Direito que ajudaram a conformar o Estado de Direito. Na Inglaterra, em 1215, foi assinada a Carta Magna, que limitou os poderes do então monarca João Sem Terra. E, posteriormente, em 1600, no século XVII, foi estabelecido a chamada Declaração de Direitos, Bill of Rights, que também limitava o poder do rei, aumentando os poderes do parlamento inglês. O Estado de Direito, então, o Estado moderno passa a ser um Estado moderno de direito na medida em que as declarações de direitos estão sendo assinadas e estão sendo reconhecidas. O que ocorreu, principalmente, no final do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Americana e a Declaração de Direitos da Virgínia e a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ao passo que na França tivemos a Revolução Francesa com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então temos aí o Estado de Direito. Não necessariamente ainda democrático, mas havia toda essa conformação de limitação do poder central do poder do Estado. E o que transforma um Estado de direito num Estado democrático de direito? É porque se acrescenta o fenômeno da democracia a esse Estado de direito. O Estado de direito, então, tem a sua regulação feita por declarações de princípios, por leis e principalmente por Constituição. Daí nós vamos chegar ao tema principal da nossa disciplina, Direito Constitucional Sanitário. Foram estabelecidas, nas primeiras declarações de direito, constituições. Nós tivemos a Constituição norte-americana e tivemos também a Constituição decorrente da Revolução Francesa. No início do século XIX, tivemos a Constituição alemã e a Constituição mexicana. E essas constituições, elas começaram a fazer o Estado democrático de direito. Por quê? Porque elas não só limitavam o poder do Estado, como estruturavam o Estado. E nessa estruturação, elas estabeleciam, no caso em especial da Constituição americana e da Constituição mexicana, o poder de voto, o poder da população. Que o Estado de Direito, ele apresenta premissas como primazia da lei, hierarquia das leis, princípio da legalidade, separação dos poderes, personalidade jurídica do Estado, reconhecimento e garantia de direitos fundamentais e até mesmo controle de constitucionalidade. Agora, já a democracia, ela é introduzida em Estado democrático de direito na medida em que nós temos a chamada democracia popular, onde através do direito do voto, o poder do Estado, do governo é temporário e ele é sucessivamente alterado na medida em que presidentes e Congresso Nacional são substituídos pelo sistema eleitoral. Então, com isso, nós temos Estado democrático de direito. O instrumento por excelência do Estado democrático de direito é a Constituição. A Constituição é uma carta político-jurídica, porque ela estabelece politicamente a estruturação do Estado, quem exerce o poder, como ele é dividido, como ele se estrutura, né? E ela também é um instrumento jurídico, porque ele cria obrigações para o Estado, obrigações positivas e obrigações negativas. Por exemplo, obrigação negativa, não interferir na vida dos outros. Obrigação positiva, prestar saúde, prestar assistência e, por exemplo, na área de saúde, na área de educação. Então, nós temos aí uma obrigação, uma estruturação do Estado e temos obrigações positivas e negativas que podem gerar direitos, não podem, elas geram direitos públicos subjetivos e você pode exigir isso do Estado, inclusive juridicamente. Estado de Direito, nós acabamos de dizer
eu acabei de dizer para você. Agora, agregar a expressão democrático de direito significa que na organização constitucional deve-se respeitar eleições livres e periódicas pelo povo, o respeito por parte das autoridades às garantias e direitos e o respeito à soberania popular. O país que tem uma Constituição e que se transforma num Estado de Direito e que agrega o Estado Democrático de Direito, né, é hoje, por exemplo, o Brasil. Tem essas características. Nós somos um Estado democrático de direito. Existem estados no mundo que são estados de direito e não são democráticos, certo? E existem estados democráticos que não são de direito, não têm Constituição, né? Como, por exemplo, a Inglaterra. Não tem uma Constituição escrita, formal, e, no entanto, ninguém nega que a Inglaterra seja um Estado democrático. Por fim, a questão principal da Constituição, que eu acho que vocês, como alunos desse curso, devem estar atentos, já que se trata de um curso de direito sanitário, na parte do direito constitucional, é o problema da interpretação da Constituição. Estabelecido que a Constituição é, quem diz como ela deve ser aplicada? Quem, em última análise, diz isso? Né? Quem, em última análise, diz isso, pelo menos no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Ele diz como a Constituição deve ser interpretada. E não há muita concordância sobre esse tipo de interpretação. Há a discussão entre se, por exemplo, que é o objeto do nosso estudo, direito à saúde, se o Supremo Tribunal Federal não pratica o ativismo judicial, que significa legislar, que é uma atribuição de um outro poder, ou administrar a saúde, que é atribuição de outro poder, o executivo, nas suas decisões. Essa é uma questão que vocês vão ter que discutir em outra disciplina que se chama judicialização da saúde. Mas é muito importante que vocês saibam que a Constituição Federal, ela estabelece uma organização e estruturação política e uma estruturação de natureza jurídica que gera direitos para o cidadão, direitos que podem ser exigidos judicialmente. Na medida que isso ocorre, e na medida em que o Supremo Tribunal Federal tem que interpretar a Constituição, essa interpretação pode nos levar a vínculos e a obrigações que estão mais no estalão do entendimento pessoal de cada um dos membros do Supremo do que especificamente na letra da Constituição. Isso gera uma grande discussão jurídica e política no Brasil que vocês devem ter presenciado nos últimos anos.